Vamos começar então com o Rodrigo, por favor. Tem 20 minutos aí para... Obrigado. Bom, pessoal, vou ficar aqui de pé também para facilitar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer o convite para estar aqui com todos vocês. Eu vou trazer um pouquinho uma perspectiva geral da energia solar fotovoltaica no Brasil, olhando para a situação atual, para as atuais oportunidades e para os desafios, barreiras, gargalos que a gente enfrenta e precisa superar, para que essa fonte consiga desenvolver todo o seu potencial no nosso território. Então, você não quer colocar em modo de apresentação? Fica mais fácil, aí é só pôr para o lado depois. É PowerPoint, é PDF. Como é que a gente sai daqui do... Só sair aqui. Então da ESC. Já tentei da ESC. Vamos lá. No outro computador estava funcionando direitinho, a gente fez o teste. Você tem que estar com o Windows 10, então não sei mexer. Para colocar. Começou assim. Dá licença um instantinho. Está aberto em dois tipos de leitor, como internet e está aberto como leitor PDF também. Bom. Aqui é outro tipo de leitor, ver se você consegue mexer. Ok, vamos no método manual. Vamos lá. O importante é a informação, o importante é a gente poder divulgar, né, esse conhecimento. Bom, começando então, se a gente puder passar para o próximo slide, para vocês, para quem ainda não estiver familiarizado com essa tecnologia, a energia solar fotovoltaica ela basicamente é a conversão direta da energia elétrica, da energia solar em eletricidade. Quando eu digo direta, é porque ela não requer partes móveis. Essa é uma das características importantes dessa fonte, que faz com que a sua manutenção seja praticamente nula ao longo da vida útil do equipamento, né? Não tem partes móveis, não tem desgaste mecânico. Esse também é um sistema muito versátil, ele pode ser utilizado num sistema de pequeno porte, por exemplo, para levar energia elétrica a uma comunidade isolada, também numa residência, pode ser utilizado num sistema de um porte maior já na escala do comércio, né, por exemplo, um posto de gasolina, uma padaria, numa escala um pouco maior, um supermercado, um shopping center, pode gerar energia para uma indústria e também gerar energia para um sistema de grande escala, as chamadas usinas solares fotovoltaicas. Nesses casos, os equipamentos utilizados eles não são diferentes, né? Então, se você, por exemplo, fala de uma turbina a vapor ou de uma turbina de um sistema eólico, por exemplo, quanto maior o potencial de geração, normalmente maior o equipamento. No sistema fotovoltaico é o mesmo equipamento, é o mesmo módulo, o que você muda é o número de módulos conectados entre si. Ou seja, é uma tecnologia modular. Isso é interessante porque faz com que aquele mesmo equipamento que é produzido por uma certa indústria possa atender, né, diferentes áreas de aplicação da tecnologia. Pode passar. Bom, antes de falar especificamente da situação do mercado, eu queria apresentar para vocês o trabalho que a associação faz. A AB Solar é uma entidade que começou a sua atuação no final de 2013, quando foi fundada, com 9 associados fundadores. De lá para cá, nós fazemos um trabalho importante, dividido em 3 grandes eixos, né? O primeiro eixo é fazer a representação do setor de energia solar fotovoltaica aqui no país e representar também esse setor brasileiro em fóruns internacionais, no exterior, né? O outro grande eixo é o acompanhamento do mercado. A gente monitorar como esse mercado tem avançado e aonde estão potenciais oportunidades e gargalos. E, por fim, servir de ponto de encontro e debate para o setor, para que a gente possa, de fato, avançar as questões estratégicas com o apoio também dos tomadores de decisão do país, né? A nossa entidade, pode passar, ela começou a sua atuação
com algumas empresas de diferentes elos da cadeia produtiva, mas já almejando representar toda a cadeia produtiva. E com o passar do tempo a gente tem conseguido atingir esse objetivo, né? Atualmente já somos 110 associados, e representando, de fato, desde fabricantes de insumos como vidro, como alumínio, né, que são utilizados nos equipamentos, até os fabricantes de componentes e equipamentos do sistema, passando também pelas empresas que instalam, que prestam serviços, fazem engenharia, fazem consultoria, e até aqueles grandes desenvolvedores de projetos, né, usinas de grande porte, que participam dos leilões, que instalam as usinas, que operam as usinas, e empresas da área de consultoria, área jurídica, área de seguros e agora, mais recentemente, inclusive entidades financeiras, fazendo parte do trabalho da associação. Eu também aproveito aqui para comentar que tivemos há uma semana a entrada da primeira universidade. Então, universidades também podem fazer parte do trabalho da associação, né? A gente está aberto para receber a academia também e ter essa relação com a pesquisa que a gente considera importante, pesquisa e setor produtivo. Pode passar. Como eu havia mencionado, somos agora 110 associados, empresas, desde pequenas empresas nascentes, 100% brasileiras, até grandes multinacionais, né, conglomerados que já atuam no setor fotovoltaico em outros países e que estão agora interessados em ajudar a desenvolver esse segmento aqui no Brasil. Pode passar. Bom, características da energia solar fotovoltaica no Brasil. Por que o Brasil deveria olhar para a energia solar, né? Primeiro, porque o Brasil tem um potencial excelente de radiação solar. A nossa média nacional de radiação solar, para a gente ter uma ideia, é o dobro da Alemanha. A Alemanha é o país do mundo atualmente que mais energia solar fotovoltaica instalou na sua matriz. São 40 gigawatts de capacidade instalada. Se esses mesmos 40 gigawatts estivessem instalados no Brasil, a gente estaria com os mesmos equipamentos gerando o dobro de energia, porque o Brasil tem o dobro de sol na média do que a Alemanha. Então, assim como no caso da eólica, em que os ventos brasileiros são excelentes, no caso da energia solar isso não é diferente. Nós temos recursos naturais de ótima qualidade, isso se aplica também ao sol. Uma outra questão importante é que essa radiação de qualidade ela está bem distribuída ao redor do país, né? No caso da energia eólica, a gente conhece, e o mapa ali mostra claramente aquelas regiões mais em vermelho, onde o potencial é maior. Aqui vocês podem ver que o Brasil inteiro é um grande vermelho, né? Claro que são escalas diferentes, unidades diferentes, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: de uma forma geral, o potencial está bem distribuído no país. É possível aproveitá-lo em todos os estados do Brasil, né? Então, no caso da energia solar, a gente pode ter essa participação em diversos portes e de diversas regiões. É também um recurso que tem boa correspondência com a demanda. A gente pode usar a energia solar, por exemplo, perto dos nossos pontos de consumo de energia, reduzindo as perdas com transmissão e distribuição e aumentando a eficiência média da nossa matriz elétrica, né? Para vocês terem uma ideia, esse é um dado interessante que nem todo mundo conhece. O setor comercial brasileiro consome mais ou menos 15% de toda a energia elétrica produzida no país, né? Agora, as perdas da matriz elétrica brasileira representam também 15%. Então, 15% de tudo que o Brasil gera, ou seja, equivalente a tudo que o comércio brasileiro usa, é desperdiçado, não chega no seu ponto de consumo, porque é perdido ao longo das linhas de transmissão e distribuição, né? Perdas técnicas, também perdas não técnicas, os gatos, né? E são duas perdas que você pode reduzir com o uso de geração distribuída, instalando a sua geração perto do ponto de consumo. Por exemplo, se esse prédio aqui tivesse no seu telhado parte da sua geração, né, com o uso da energia solar. Um outro ponto importante que a Elbia já ressaltou bastante é a questão da complementaridade entre as fontes. O Brasil ele é um país que já usa muito energias renováveis e as fontes solar, eólica, biomassa se complementam muito bem com a fonte hídrica, que é a base da nossa matriz elétrica, né? Então, em momentos em que o país tem pouca chuva, nós temos muito sol disponível. Então, seria importante que o Brasil tomasse o cuidado agora de aproveitar esse recurso para trazer mais resiliência para a sua matriz elétrica, maior segurança energética, né, para o seu parque gerador. Pode passar. Então, eu dividiria os benefícios do uso da energia solar fotovoltaica no país em 3 grandes eixos.
Um primeiro eixo muito importante é o eixo socioeconômico. Essa é uma tecnologia, uma fonte que também é uma grande geradora de empregos. Eu vou trazer mais alguns dados a respeito desse tema para complementar o material. Além disso, a gente tem com a possibilidade de desenvolver essa fonte a mesma possibilidade que a gente conseguiu com sucesso fazer no setor eólico, atrair fabricantes e desenvolver uma nova cadeia produtiva no país, né? E com isso aquecer a economia nacional, regional e local. É importante dizer que muitos desses empregos que são gerados, eles ficam na região onde os sistemas são instalados. São empregos no momento da instalação, que são realizados para a instalação. Então, por exemplo, sistemas de geração distribuída instalados numa cidade vão demandar mão de obra local para desenvolver esses projetos. Não compensa você trazer equipe de muito longe para fazer a instalação desses sistemas. Isso encarece o sistema. Então, isso ajuda a garantir o desenvolvimento, né, de uma capacidade de uso dessa tecnologia de prestação de serviço local. Na esfera ambiental, a energia solar fotovoltaica é conhecida como uma fonte limpa, renovável, sustentável, de baixo impacto ambiental. É uma das que tem menor emissões de gases de efeito estufa, né? A eólica, inclusive, tem até uma vantagem competitiva nessa questão da emissão também. Consequentemente, num ano em que o mundo discute para onde iremos com as mudanças climáticas, quais são os posicionamentos e as responsabilidades que cada país vai assumir voluntariamente, o Brasil tem uma oportunidade de aproveitar o seu recurso solar, o seu recurso eólico, a sua biomassa, para complementar a sua fonte hídrica e reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa. A gente sabe que de 2 anos, 3 anos para cá, por causa justamente da falta de água, né, da restrição hídrica que o país está atravessando, tivemos que lançar mão de termoelétricas, né, operando durante um período muito longo, né, e a custos muito elevados. Um outro efeito colateral negativo do uso das termoelétricas é aumentar as emissões de gases de efeito estufa da matriz elétrica brasileira, né? Esse é um prejuízo que, para o médio e longo prazo da nossa matriz, ninguém quer. Então, a gente precisa conseguir substituir o uso de termoelétricas de ponta por fontes renováveis, né? Um outro ponto importante da tecnologia fotovoltaica é que ela é uma tecnologia silenciosa, né? Ela não gera ruído algum durante a sua operação, não tem emissão nenhuma durante a sua operação também. Mais um ponto importante é a esfera estratégica. Na esfera estratégica, eu mencionei que o mundo agora passa por um período de diversificação das suas matrizes em busca de fontes renováveis, né? Por diferentes motivos. No caso do Brasil, não é para descarbonizar a sua matriz, porque a nossa matriz já tem baixo nível de emissões, mas é para aumentar a segurança energética da matriz elétrica brasileira, porque atualmente, com uma grande dependência hídrica, vem também uma grande dependência climática, né? É muito difícil prever quando e como vai chover e em que intensidade vai chover, né? Para a gente poder garantir a água dos reservatórios. Por isso é importante que a gente consiga utilizar uma combinação de fontes renováveis para ter maior segurança energética. E a solar contribui para isso, né? E, como eu havia mencionado, reduzir as nossas perdas de transmissão e distribuição, aumentando a eficiência do sistema elétrico nacional. Pode passar. Bom, quanto à geração de empregos, a fonte solar fotovoltaica ela tem uma posição de fato de destaque. Na média de geração de empregos direto, para cada megawatt instalado da fonte solar, são por volta de 30 empregos diretos gerados pela tecnologia. É um número elevado, é uma das maiores médias ponderadas dentre as diferentes fontes. Em termos de empregos indiretos, são 3 empregos para cada emprego direto gerado. Então, se a gente olhar, por exemplo, um caso prático, pode passar, que é o caso dos Estados Unidos, a gente tem aqui quantos empregos o setor fotovoltaico gerou nos Estados Unidos, ou tinha nos Estados Unidos em 2014. Né? Eram 172 mil empregos, mais ou menos, num setor que naquele ano instalou por volta de 6 gigawatts, 6,2 gigawatts em capacidade instalada. Né? Uma parte importante disso em usinas de grande porte, mais ou menos 2/3 dessa capacidade, um pouco mais do que isso em usinas de grande porte, e a outra parte em geração distribuída.
a gente pode ver que a geração de emprego médio para esses 6 gigawatts é de mais ou menos 28 empregos por megawatt instalado. Está dentro da conta que eu mencionei. Mesmo os Estados Unidos sendo um país que tem pouca fabricação de equipamentos, né? Muitos dos equipamentos utilizados nos projetos dos Estados Unidos vêm de outros países, mas a geração de empregos continua sendo uma geração de empregos diretas significativa. Para a gente ter uma ideia, 172 mil empregos é mais do que os Estados Unidos têm de emprego no setor de carvão, por exemplo, né? Mostrando aí que a energia solar já começa a superar também no quesito econômico outros segmentos já mais tradicionais da economia. Pode passar. Bom, como é que está esse setor aqui no Brasil? No Brasil, a energia solar fotovoltaica pode ser dividida em 2 grandes conjuntos de segmentos de mercado. Temos a geração distribuída, da qual eu vou começar a falar agora, e depois a geração centralizada, as usinas de grande porte. Então, no quesito geração distribuída, o setor está começando a sua caminhada, né? Esse mercado começou a ser aquecido a partir de 2012, com o estabelecimento da Resolução Normativa 482, que definiu a micro e mini geração de energia elétrica no país, né? Naquele momento, ainda havia muito desconhecimento da tecnologia, como funcionava. As distribuidoras também estavam se adaptando e aprendendo a lidar com essa tecnologia nos seus procedimentos burocráticos internos. Mas de lá para cá, esses procedimentos começaram a ficar mais claros, a informação começou a chegar na população, o pessoal começou a fazer a conta, né, e começou a entender que havia já atratividade para os investimentos. E não por acaso essa curva tem um crescimento exponencial. Esse é o sinal de que o mercado está começando a atingir um ponto de competitividade econômica e o interesse na tecnologia tem aumentado. Começamos o ano de 2014 com mais ou menos 350 sistemas de geração distribuída, de micro e mini geração conectados na rede. Atualmente já ultrapassamos 920 sistemas, até esse gráfico aí já está um pouquinho desatualizado. A nossa expectativa é fechar o ano com mais de 1.000 sistemas, o que deve acontecer agora em novembro, antes do término do ano. Ou seja, é um segmento de mercado. No momento em que a economia brasileira está andando de lado, esse segmento está crescendo a 300% ao ano. É a velocidade com que a micro e mini geração distribuída está avançando no país. Pode passar. Quando a gente olha para as diferentes fontes e tecnologias que estão sendo usadas nos projetos de micro e mini geração, de fato, como levantou-se uma pergunta aqui, falando da fonte eólica, falando de outras fontes, você pode instalar sistemas de geração distribuída de diferentes fontes. Mas na micro e mini geração especificamente, a energia solar fotovoltaica tem sido a líder de mercado. A gente pode ver por essa distribuição que dos 820 sistemas na época da coleta de dados que haviam de energia solar, de micro e mini geração instalados no país, mais ou menos 95% são de energia solar fotovoltaica. A grande líder para esse segmento, né? Pode passar. Só voltando um pouquinho, um dos motivos para isso é justamente porque não é em todo lugar do país, né, que a gente tem ventos de qualidade disponíveis, biomassa disponível ou água disponível para gerar energia elétrica. Tem lugares em que você não tem esse recurso. Mas sol, felizmente, em qualquer lugar do país a gente tem sol de qualidade para gerar energia elétrica. Esse é um dos motivos, além do fato de ser uma tecnologia muito prática e com baixa manutenção, que fazem com que a fotovoltaica seja escolhida para projetos de pequeno porte. A expectativa para o mercado de geração distribuída, no médio e longo prazo, é de um crescimento muito expressivo. Essa curva de crescimento exponencial vai continuar subindo a uma escala vertiginosa. Segundo a empresa de pesquisa energética, até 2050 o Brasil pode ter mais ou menos 78 gigawatts de geração distribuída fotovoltaica, se o governo não fizer nada, sem apoio. Se houver apoio governamental mais intenso, esse valor pode atingir mais ou menos 118 gigawatts. Se o Brasil atualmente tem mais ou menos 140 gigawatts em capacidade instalada, um pouquinho mais do que isso, 118 gigawatts são quase 2/3 de tudo que o Brasil tem instalado na sua matriz em geração distribuída solar no telhado das residências, dos comércios e das indústrias. É um novo Brasil, né, usando energia solar. E a gente pode ver também por esse gráfico que uma parte importante disso vai estar em residências e no comércio, né? Pode passar.
Para que esse cenário se torne uma realidade, ainda existem alguns obstáculos importantes a serem superados. Um desses obstáculos é a questão tributária. Na área de tributação, uma das barreiras que a gente enfrenta é justamente que para a micro e mini geração, a tributação realizada sobre essa energia estava sendo feita sobre o bruto. O que significa isso? A ANEEL tinha definido a seguinte situação: olha, você pode agora, né, a partir dessa resolução, instalar um sistema de geração distribuída, né, de fonte solar, eólica, biomassa, híbrido, na sua residência. Você pode gerar energia e consumir essa energia. O excedente de energia que você gerou e não consumiu, você pode injetar na rede, distribuir, né, disponibilizar para o seu bairro, para a sua comunidade, e ganhar um crédito de energia para isso. Esse crédito você pode abater do seu consumo no momento futuro, né? E segundo tinha estabelecido a ANEEL, o crédito da energia que eu gero, a energia que eu gero na minha casa, tem o mesmo valor financeiro da energia que eu consumo da distribuidora. Isso é importante porque isso valoriza essa energia e faz com que a gente possa, de fato, ter um retorno sobre esse investimento adequado, né? No entanto, os governos estaduais e o governo federal tinham definido o seguinte: olha, tudo bem, esse sistema é interessante, você pode fazer a sua compensação. Mas o imposto sobre a energia, você continua tendo que pagar inteiro sobre toda a energia que você consumiu, independentemente da quantidade que você gerou na sua casa e disponibilizou para a rede. Bom, isso é muito complicado, porque na prática o que isso significa, já que na média 40% da energia que a gente consome em casa, do custo da energia que a gente consome em casa é imposto, isso significa que eu preciso injetar 1,5 kWh de energia para compensar um único kWh de consumo. Em vez de ser 1 para 1, em vez do quilowatt-hora que eu injetar vale o mesmo que eu consumi, eu tenho que injetar 1,5 vezes que eu consumi para compensar isso financeiramente. Poxa, estou tendo que gerar mais energia do que eu consumo para compensar o meu consumo, para pagar imposto? Não está certo isso. E, de fato, isso é um dos fatores que tinha tirado a competitividade da micro e mini geração. Pode passar. Esse processo, no entanto, começou a mudar nesse ano. Foram 2 grandes conquistas. A primeira delas veio depois de 2 anos de trabalho, foi junto ao CONFAZ, né? O CONFAZ ele reúne as secretarias da Fazenda dos estados e o CONFAZ permite agora que os estados isentem de ICMS a energia da micro e mini geração, essa energia que é injetada na rede. Isso é fundamental porque o ICMS é o maior imposto que incide sobre energia elétrica. Quando essa política foi alterada a favor da geração distribuída, nós tivemos 3 estados que aderiram imediatamente: São Paulo, Goiás e Pernambuco. A AB Solar, então, começou uma cruzada solar, indo estado a estado, conversar com as equipes dos governadores, né, secretários, próprios governadores, solicitando que eles adotassem esse convênio ICMS 16/2015. E já conseguimos dobrar o número de estados. São 6 estados que estão adotando esse convênio, mais Minas Gerais, que tem uma política de apoio diferente, né, parcial, um pouco inferior a desse convênio, mas que também ajuda o segmento. No total, somando apenas esses 6 estados, 33% da população brasileira já tem acesso à micro e mini geração sem a tributação do ICMS. Então, falta 2/3 do Brasil. Temos bastante trabalho, 140 milhões ainda de brasileiros para colocar, para trazer para a geração distribuída. A segunda grande vitória foi com o governo federal. Através de uma lei publicada agora em outubro, conseguimos eliminar a cobrança de PIS e COFINS sobre a energia da micro e mini geração. Eram os outros 2 tributos, esses federais, que incidem sobre a energia elétrica. Então, isso significa que naqueles 6 estados que eu mencionei, a tributação já é 1 para 1. Cada quilowatt-hora de energia que eu gero na minha casa já vale 1 quilowatt-hora de energia que eu consumo. Isso é fundamental para que esses sistemas tenham viabilidade financeira, né? A nossa expectativa é de que, se a gente conseguir levar essa mesma política para o resto dos estados,
a gente vai trazer competitividade econômica para a geração distribuída para 98% das áreas de concessão do país. Significa dizer que praticamente no Brasil inteiro vai ser mais barato você gerar energia elétrica na sua casa, com o seu telhado, do que comprar essa energia elétrica da rede. Pode passar. O segundo grande obstáculo que a gente precisa superar é a questão de financiamento. Na área de financiamento, a dificuldade ela vai nas duas frentes. Vai financiamento para a pessoa física, que ainda são poucas opções e opções muito caras, e com prazos muito curtos para essa tecnologia, não está adequado. E para a pessoa jurídica já começam a aparecer novas oportunidades, mas ainda assim com dificuldade também, né? Falar de financiamento no momento que o Brasil atravessa é complicado, né, pela questão da nossa economia. No entanto, é um eixo fundamental sem o qual a geração distribuída não vai ganhar escala. Tá? E a AB Solar tem conversado com diversas entidades financeiras, recomendando que elas estruturem produtos financeiros com duração de 10 anos, né, prazo de amortização de 10 anos, e com taxas de juros compatíveis com o baixo risco que um investimento num sistema fotovoltaico representa. Grosso modo, vamos imaginar que é o seguinte: investir num sistema fotovoltaico é como comprar um carro. Tá? É mais ou menos a mesma ordem de grandeza de valor. Pode ser menor, pode ser maior. Vai de 15 mil, se for um carro usado, até uns 50 mil reais, se for, né, um carro novinho. Para um carro, você tem uma série de opções de financiamento, de leasing, etc. Né? Agora, um carro é um investimento que, a partir do momento que você compra, qual é a primeira coisa que você pensa quando você compra um carro? Preciso fazer seguro. Porque se levam o meu carro, se batem no meu carro, é o meu dinheiro que está em risco. Né? No caso de um sistema fotovoltaico, você não tem o risco desse carro, desse sistema sofrer ninguém vai bater no seu sistema fotovoltaico, ninguém vai levar o seu sistema fotovoltaico do telhado. Então, ele é um investimento de um valor alto, mas com um risco muito baixo. Ele não pode ser tratado como é tratado o investimento de um carro. Né? Não pode ser com as mesmas taxas. Pode passar. Então, alguns estados já começaram a dar exemplo. E não por acaso, os 3 estados que deram início, foram os primeiros, né, a aderir ao convênio ICMS, também foram os primeiros a criar linhas de financiamento para o setor. Estão investindo na sua região. Eu gostaria muito de dizer que Sergipe faz parte dessa lista de estados, que Sergipe aderiu ao convênio, mas isso não é o caso. Então, a AB Solar, inclusive, pretende retornar a Sergipe em breve, para conversar com as empresas aqui da região, com os empreendedores ativos aqui, e especialmente para conversar com o governo estadual e com o município, para recomendá-los tanto a adesão ao convênio ICMS 16/2015, como outras políticas de apoio e fomento à geração distribuída fotovoltaica. Tá? Pode passar. Bom, um outro ponto importante para a gente aprimorar e aumentar o uso da geração distribuída é melhorar a regulamentação da Resolução Normativa 482. Esse é um processo que está em andamento agora. Essa resolução está passando esse ano por uma revisão e até o final do ano nós estamos ansiosos para ter o retorno da ANEEL sobre as várias contribuições que eles receberam para esse processo. A nossa expectativa é de que essa revisão vai aumentar bastante o interesse na geração distribuída, reduzindo o prazo médio da burocracia necessária para você pedir o acesso de um sistema desses e instalar um sistema desses, padronizando o procedimento burocrático para todas as distribuidoras do Brasil. Imagina, cada uma das 63 distribuidoras, hoje em dia, tem o seu próprio procedimento para quem vai pedir conectar um sistema de geração distribuída na rede. É uma dor de cabeça para as empresas que trabalham na área. Elas têm que aprender 63 procedimentos diferentes. Né? Não faz muito sentido isso. E, além disso, ampliando a oportunidade da geração distribuída, que atualmente vai só para micro e mini geração só até 1 megawatt, e a gente, a ANEEL está buscando revisar isso para pelo menos 5 megawatts. Isso é importante para os telhados grandes, em especial telhados de shopping center, centros de distribuição, onde a área é maior e você pode fazer um sistema de porte maior. Supermercados, etc. Pode passar. Bom, olhando para o outro segmento de mercado, agora, geração centralizada, as usinas de grande porte,
esse é um segmento que para a energia solar também começou faz pouco tempo. A Elbe apresentou aqui no começo, na parte de eólica, os gráficos em que ela mostrava a evolução do setor eólico a partir de 2005. Bom, 2015 para o setor fotovoltaico é 2005 do setor eólico. A gente está mais ou menos com essa faixa de 30 megawatts instalados na nossa matriz, que era o que o setor eólico tinha lá em 2005. Então temos 10 anos aí de aprendizado para acelerar e recuperar. E é possível que o setor fotovoltaico faça isso mais rápido, em especial por causa do setor eólico, que a gente aprendeu, vai poder aprender muito com o setor eólico. Então o setor fotovoltaico solar deve muito ao setor eólico nesse sentido. Bom, e começamos com a geração de grande porte lá em 2013, quando um estado fez o seu primeiro leilão estadual, antes mesmo do governo federal fazer um leilão federal. Naquela ocasião a gente conseguiu já contratar 5 projetos, 92 megawatts, que vão ser instalados até ano que vem ou no próximo ano no máximo. Na sequência tivemos o primeiro leilão nacional de energia solar em 2014, em outubro de 2014, que foi, digamos, um marco importante para o setor, porque foi o primeiro gigawatt contratado para essa fonte, né? Esses projetos vão também, de novo, ser instalados até 2017. De um ano para o outro, tivemos um ganho importante de competitividade. Em especial quando a gente olha para o número em dólar. É importante a gente olhar para o número em dólar, porque muito do custo da energia solar ainda está atrelado ao custo no mercado internacional, né? Seja por causa dos equipamentos ou por causa dos insumos que vêm de fora. Então, o preço dessa tecnologia ainda está um pouco atrelado ao dólar. Foi de 110 reais por megawatt-hora no primeiro leilão estadual, caindo para R$ 88 reais por megawatt-hora no leilão, primeiro leilão nacional. Pode passar. Se a gente olha os dados agora de 2000... em termos de projetos contratados, a gente vê uma participação importante da região Nordeste na contratação dos projetos do leilão federal, né? Mas também é importante notar aí, em segundo lugar, né, e terceiro lugar, São Paulo e Minas Gerais, ou seja, a região Sudeste também tem um papel importante. Como é possível que a região Sudeste, que não tem tanto sol quanto a região Nordeste, consiga ter competitividade em leilão? Justamente por política estadual de qualidade e política municipal de qualidade. Então, os estados e os municípios que queriam que esses projetos fossem desenvolvidos na sua região ajudaram reduzindo impostos, reduzindo carga tributária, para que os empreendedores tivessem mais competitividade. Se o Sudeste conseguiu fazer isso, o Nordeste também consegue fazer isso. Então, se Sergipe quiser começar a entrar, né, nos projetos de energia solar, e a gente vê nesse leilão ele não contratou, o governo tem toda a competência, a possibilidade de investir nessa tecnologia, dando aquele empurrãozinho, aquele peteleco inicial, reduzindo algumas cargas tributárias. A gente pode ajudar o governo com isso. Pode passar. Bom, esse ano, com os resultados do leilão do ano passado, o governo resolveu acelerar. Teremos 2 leilões para energia solar. Um deles já foi realizado em agosto desse ano. Novamente, é importante mostrar aí que apesar de toda a economia brasileira, né, ter tido um reajuste expressivo do câmbio, né, uma perda de valor do real, quando a gente olha para o preço da energia solar em dólar, o segmento continua ganhando competitividade. Esse leilão vendeu, de novo, 1 gigawatt, agora a $85 o megawatt-hora, 30 projetos. Né? E teremos ainda no final do ano, também levando em consideração aqui o reajuste do dólar, mais um leilão, com um preço teto, que é o preço máximo que os empreendedores podem vender a energia, de R$ 381 reais por megawatt-hora. Pode passar. Então, o resultado do primeiro leilão desse ano está mostrado aqui. De novo, ainda não tivemos Sergipe participando, mas o Nordeste chegou forte. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para Piauí, que não tinha nenhum projeto sequer contratado no leilão de 2014 e apareceu já como o segundo maior estado em contratação em 2015. De novo, por iniciativa dos empreendedores e por apoio do governo estadual. Então, o Sergipe tem total condição de entrar nessa corrida, participar desse mercado. Pode passar. E para o segundo leilão desse ano, nós tivemos aí um marco histórico, um recorde mundial. O segundo leilão de energia solar do Brasil vai ser o leilão com mais projetos cadastrados no mundo.
são 21 gigawatts em projetos fotovoltaicos participando de um único leilão. Né? Realmente mostra o interesse do setor produtivo, dos empresários em investir nessa tecnologia e, acima de tudo, mostra o enorme potencial que o Brasil tem em energia solar. Né? De um ano para o outro, a gente tem um crescimento grande de mais ou menos, mais ou menos metade desse volume no leilão do ano passado. Agora, com 20 gigas querendo participar, é realmente bem impressionante. Pode passar. Bom, para que essa fonte consiga atingir mais maturidade, né, para a gente poder chegar onde a energia eólica está hoje, a gente ainda tem uma série de trajetos, de conquistas a galgar. Uma das primeiras conquistas importantes é trazer um nivelamento para o tratamento da energia solar. Atualmente, a energia solar ela, compete em desvantagem com outras fontes de energia, em especial por uma tributação mais elevada, que prejudica enormemente a competitividade e o preço dessa fonte. Vou dar um exemplo. Né? O setor eólico tem isenção dos seus principais equipamentos e componentes de IPI, desde 2009. Desde o primeiro leilão federal. O setor fotovoltaico é totalmente tributado de IPI. O setor eólico tem isenção de PIS e COFINS, adquirida também há alguns anos. O setor solar, tributado, PIS e COFINS. O setor eólico tem isenção de ICMS. O setor solar, tributado de ICMS. Se eu somo todas essas alíquotas, a diferença de tributação ela é muito grande. Então, é possível reduzir o custo da energia solar em pelo menos 20%, só ajustando tributação. 20% não é de se jogar fora, eu estou falando em mais ou menos R$60 por megawatt-hora de ganho de competitividade para a fonte, com os preços do último leilão, só com ajuste tributário. E não é um ajuste tributário para dar benefício para a fonte solar, é para colocar ele em pé de igualdade com outras fontes que já têm esse benefício. Isso é o mínimo que a gente precisa se a gente quiser, de fato, fazer com que a energia solar se torne cada vez mais competitiva. Então, é importante que a gente reduza a carga tributária sobre os componentes do setor, em especial inversor, estrutura de suporte, cabo e conector, que não tem nenhum benefício fiscal. O módulo fotovoltaico é o único que tem alguns benefícios fiscais. Pode passar. Um outro ponto importante para trazer competitividade é a gente ter política industrial adequada, né, para que a nossa indústria, os fabricantes, consigam se desenvolver, se estabelecer no país e competir contra equipamentos vindos de fora. Né? No caso do setor eólico, existe talvez uma vantagem importante, que é a questão logística. Sai caro você pegar um equipamento grande de outro lugar do mundo e trazer para o Brasil. No caso do setor fotovoltaico, esses equipamentos não têm dificuldade logística nenhuma. São containers que você pode facilmente transportar de um lugar para o outro. Então, a indústria ela precisa ter mais competitividade, porque a logística não é uma questão de diferencial de competitividade. Né? E por isso é importante que a gente consiga reduzir, por exemplo, carga tributária sobre insumos e maquinários do setor, que ainda é muito elevada. Acreditem se quiser, alguns insumos do setor fotovoltaico, quando comprados aqui no Brasil, para fabricar aqui, eles custam 40% a 60% mais caros do que fora do país. Então, se eu parto de uma matéria-prima que é 40% a 60% mais caro, qual é que vai ser o preço do meu produto final? Não dá para fazer mágica. Né? Então, a gente precisa adequar essa carga tributária dos fabricantes. Né? Um caminho importante é o PADIS. Esse ano também tivemos um avanço importante, porque o PADIS tinha sido encerrado na metade do ano. O PADIS é um programa que reduz carga tributária para fabricante, e agora a gente conseguiu estender esse programa até 2020, dando essa janela, que é a janela que o setor vai precisar para estabelecer fábricas de módulos e, no futuro, fábricas de células fotovoltaicas. Um outro ponto importante é garantir que a demanda dos leilões continue. Né? A indústria ela depende de poder vender os seus equipamentos e ela produz todo ano. Né? Então, é importante que os leilões de energia solar sejam realizados anualmente com uma demanda mínima que atenda o setor. Essa demanda mínima, segundo a nossa estimativa, é de pelo menos 1 gigawatt, 1.000 megawatts contratados por ano. Né? Um pouco mais, um pouco menos, idealmente 1 gigawatt para cima. Pode passar. Bom, antes de terminar a minha apresentação, agora que eu falei um pouco de geração centralizada e geração distribuída, eu queria só chamar a atenção de vocês para um outro ponto importante. Eu sei que esse evento vai até o dia 28.
Felizmente é um dos motivos pelos quais eu não vou poder estar aqui no próximo dia, amanhã. Porque eu estarei no Rio de Janeiro ajudando a lançar um novo evento que estamos estruturando justamente para ser o evento carro-chefe do setor fotovoltaico aqui no Brasil, chamado Brasil Solar Power. Esse evento, o talk show e o lançamento vai ser feito amanhã com transmissão simultânea pela internet, em português e em inglês. Se vocês tiverem outros conhecidos interessados em acompanhar esse segmento, vai ser um evento bem interessante, com vários representantes governamentais de alto nível, debatendo o avanço e os próximos passos da energia solar no Brasil. E teremos em 2016, aqui já fica o convite, a nossa primeira feira e conferência, realizada lá no Rio de Janeiro. Vai ser no meio do ano, 30 de junho, 1º de julho. Então, gostaria de convidá-los todos calorosamente a ajudar a gente a construir esse novo segmento, esse novo mercado e a participar desse evento no próximo ano. Obrigado.